Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que pela anunciação do anjo viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, cheguemos um dia à glória eterna dos céus, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje nos encontramos nesta terça-feira para meditar a memória dos santos Marta, Maria e Lázaro. Esta festa é antiga para Marta, recente para Maria e Lázaro. Por quê? Porque ela foi introduzida aos outros dois irmãos pelo Papa Francisco alguns anos atrás. Até então a igreja celebrava a festa de Santa Marta, 8 dias depois da festa de Santa Maria Madalena. Isto porque na antiguidade alguns padres da igreja diziam que Maria Madalena era irmã de Lázaro e de Marta, mas outros diziam que não, então não se chega a um consenso. Por isso se distingue atualmente Marta, irmã de Lázaro aliás, Maria, irmã de Marta e Lázaro, de Maria Madalena. E celebramos hoje os três irmãos, estes três grandiosos amigos de Jesus. Temos duas possibilidades de evangelho: a ressurreição de Lázaro, ou a versão de São Lucas, que escutamos há poucos dias atrás, de Jesus recebido na casa de Marta. Como já meditamos algum domingo atrás, justamente este evangelho e nos estendemos, hoje meditemos então a ressurreição de Lázaro, ainda que passemos alguns aspectos do evangelho, de receber em sua casa Marta e Maria Jesus com seus discípulos. Então escutemos o evangelho de São João. Naquele tempo, muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim eu sei que o que pedirdes a Deus, ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Disse Marta: Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição do último dia. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês isto? Respondeu ela: Sim, Senhor. Eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho hoje é reduzido, mas conhecemos o tema. Vemos que antes da morte de Lázaro, Marta já havia enviado alguém para chamar o Senhor, porque Lázaro estava muito doente. Porém, Jesus esperou que tudo isso acontecesse, em especial a morte de Lázaro, para se dirigir então a Betânia. Tenhamos em conta, Betânia é um lugar que Jesus era muito bem recebido com seus discípulos, como nos mostra a versão do Evangelho onde Marta recebe Jesus em sua casa. Jesus sobe da região sul da Galileia, indo a Jerusalém, perto de Jerusalém, 5 quilômetros antes de chegar à cidade santa, descansava na casa de Marta e Maria. E ali, então, Jesus chegou. Tem tantas pessoas querendo consolá-las, porém vemos que não são consoladas.
somente se, poderíamos dizer, tranquilizam quando o Senhor está em sua casa, mas ainda não compreenderam tudo o que o Senhor tem a dizer. O Evangelho continua nos mostrando que Jesus, chegando diante do túmulo, chorou. É uma das duas únicas vezes que o Senhor chora nos Evangelhos, e foi na morte de um de seus amigos. Então vemos a importância da amizade com Deus. Marta encontra o Senhor e pensa na cura que poderia o Senhor ter realizado, evitando a morte física de seu irmão. Mas agora já não espera mais isso. Sabe que seu irmão morreu. Está sofrendo pela separação, mas sabe que agora o que lhe resta é esperar a ressurreição dos mortos. Mas bem sabemos que Jesus ressuscita Lázaro, e mesmo assim Lázaro vai morrer depois. Jesus o ressuscita para mostrar a todos o seu poder, que realmente é o Messias, o Filho de Deus, do Deus vivo, e o que ele pode realizar de grandioso na vida de qualquer homem que se entregue a ele. E assim, Jesus respondeu a Marta: Teu irmão ressuscitará. E ela diz a Jesus: Eu sei, no último dia. Então vemos esta fé de Marta, esta fé que Lázaro ressuscitará e estará na presença de Deus. E assim Jesus também está falando a cada um de nós com este diálogo com Marta, ao dizer: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo o que crê e vive em mim não morrerá jamais. Crês isto? É isso que o Senhor pergunta, se nós cremos nisto. E a resposta de Marta está plenamente conectada, vinculada à fé em Jesus. Sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus vivo, que devia vir ao mundo. Então, não basta, não devemos só crer que ressuscitaremos, mas que a ressurreição é operada por Cristo para nós em nosso favor. Não é somente que, eu vou morrer e um dia vou ressuscitar. Não, para nós é Cristo que vai operar esta ressurreição e nos dará a vida. Mas qual ressurreição? Porque a pergunta dele é: crês firmemente? É isso que o Senhor pergunta. Crês firmemente nisto? Crês em mim, que eu sou a ressurreição? Então, não haverá, e aqui o diálogo é sobre a morte eterna, a física, passaremos. Mas vimos que o diálogo de Jesus com Marta e depois também segue com Maria e a ressurreição de Lázaro, nos mostra que os amigos do Senhor nunca morrem. Por que nunca morrem? Morrem sim fisicamente, todos os cristãos, até mesmo os mais santos passarão pela morte física. Mas devemos de recordar que o amor verdadeiro ao Cristo, a amizade verdadeira com Ele, nos liga a Ele, daqui até a eternidade. Então, o amor, como dizemos, nunca morre. E a amizade com Cristo nunca acaba. Para aqueles que se tornam como Lázaro, Marta e Maria, verdadeiros amigos íntimos do Senhor, que o acolhem, que se dedicam a estar na sua presença, a viver a vida contemplativa, porque quem vive plenamente a vida contemplativa, vive plenamente a vida apostólica. Outro evangelho que nos mostrou a recepção de Jesus por Marta e Maria, que escutamos ainda domingo passado, o que nos mostrava? Nos mostrava a ação de Marta, que queria trabalhar, e justamente devemos de acolher bem o Senhor e seus discípulos, seus apóstolos. Imaginemos naquele tempo
Não existia iFood como hoje, não existia como comprar uma comida em um restaurante. O que tinha era aquelas 2 mulheres trabalhando para acolher Jesus, seus 12 apóstolos e mais os discípulos. Então, Marta está plena em fazer aquilo que deve ser feito. Mas o que nos mostra é a vida justamente da dinâmica judaica, onde Deus, para ele, se preocupa com a praxis. O que importa é o que eu faço e não o que eu penso, e não é esta a fé em Jesus. E esta é a fé de muitos cristãos, infelizmente. Importa o que eu faço e não o que eu penso. Não. Jesus nos mostra que sim, o que importa são as duas coisas caminharem juntas. Estar na presença, contemplar o Senhor, pensar como Ele e agir segundo a forma de pensar divina. E assim nós alcançamos esta amizade, que nos guiará numa vida eterna, iniciada aqui na vida de santidade que buscamos em Deus e que continuará para a eternidade. E devemos de recordar, a fadiga de Marta é destinada a passar. A escuta da fé de Maria permanece, porque ela escuta palavras de vida eterna e as torna vida. Então, uma coisa não exclui a outra. Uma coisa caminha com a outra, junto com a outra. E nós temos vivido esta verdadeira amizade com o Senhor, onde, mesmo que na terra queiram tirar a vida nossa, sabemos que Cristo nos dá a vida. Mesmo em meio às perseguições, sofrimentos e dores, onde parecemos como mortos, como sepultados, assim como Lázaro viveu esta experiência, sabemos que o Senhor não nos abandonará, nos ressuscitará e nos dará nova vida para continuarmos no seu amor, nos seus desígnios, na vida com Ele. Temos esta fé dos três irmãos? Somos acolhedores como eles a Jesus, a seus discípulos, aqueles que verdadeiramente ensinam a palavra de vida, a verdade, a santidade, que ensinam o caminho de entrega a Deus. Temos vivido inteiramente para o Senhor ou temos nos apegado a uma vida somente para nós? A vida dos amigos do Senhor é justamente estar totalmente disponível a Ele e à sua santa vontade, como fazia Marta, Maria e Lázaro. Deixavam tudo para estar com Ele, para servi-lo, para amá-lo, para viver esta amizade. Nós também o fazemos? E a primeira leitura é da primeira carta de São João que nos diz: Caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus e todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece a Deus. Então, conhecer, recordemos, tem intimidade com Deus. Mas não é o amor humano, é a caridade da qual já falamos tantas vezes. Eu reconheço o amor de Deus por mim, que transformou a minha vida, que eu ajo com amor para com meu irmão, para que ele também conheça através de mim o amor a Deus e se aproxime dele. Então, quem ama nasceu de Deus e conhece a Deus, tem intimidade com Deus. Por quê? Porque quer também a salvação do outro, assim como quer a sua. Segue São João, quem não ama não chegou a conhecer a Deus, não tem intimidade com Deus, pois Deus é amor. Então, se nós não amamos desta forma, com a caridade autêntica, com o ágape verdadeiro, nós ainda não temos esta intimidade com Deus. Foi assim que o amor de Deus se manifestou entre nós. Deus enviou o seu Filho único ao mundo para que tenhamos vida por meio dele. Nisto consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi ele que nos amou e enviou o seu Filho como vítima de reparação pelos nossos pecados. Então vemos que, para amarmos,
Necessitamos reconhecer que somos amados, o quanto Deus nos amou, antes mesmo que nós pensássemos em amá-lo. E por isso devemos de ter a vida contemplativa de Maria, pegar este foco e ver na paixão do Senhor, na sua vida nesta terra, tudo aquilo que ele fez por nós e faz por nós, até mesmo através dos sacramentos, o quanto Deus nos ama. E a partir disso, compreendendo, amá-lo também, correspondendo ao seu amor e à sua vontade. Continua, caríssimo, se Deus nos amou assim, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus permanece conosco e seu amor é plenamente realizado entre nós. A prova de que permanecemos com Ele e Ele conosco é que Ele nos deu o seu Espírito. E nós vimos e damos testemunho que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Todo aquele que proclama que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece com ele e ele com Deus. E nós conhecemos o amor que Deus tem para conosco e acreditamos nele. Deus é amor. Quem permanece no amor permanece com Deus e Deus permanece com ele. Então vemos em tudo isso o amor de Deus para conosco. E a prova de que permanecemos com ele é seu Espírito. Aquilo que meditamos no domingo e acabei falando de forma tão, como dizer, tão pouco profunda, deveria de ter aprofundado mais e acabei deixando passar isso na oração do Pai Nosso. O Espírito Santo que nós tanto devemos de insistir em pedir. Então, Deus permanece conosco através do seu Espírito. Ele nos dá o seu Espírito e é isso que nós pedimos também através do Pai Nosso. E o dar testemunho deste amor de Deus e proclamar que Jesus é o Filho de Deus, nós o fazemos vivendo como Cristo. Recordemos o batismo, nos dá uma vida nova em Deus, nos faz filhos no Filho. E por isso nós devemos de ser outro Cristo na terra, por isso cristãos. Mas realmente o temos sido. Realmente damos este testemunho da presença de Deus em nossas vidas, do amor de Deus que nos transformou, que agiu de tal forma em nós, que nos fez enxergar tudo como Deus enxerga, amar como Deus ama? Ou vivemos na superficialidade da fé? Somente achamos que temos fé, mas não nos dedicamos a vivê-la. Não nos dedicamos e nos esforçamos a viver em profundidade, a compreender profundamente, a amar verdadeiramente. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude a vivermos como autênticos filhos e amigos de Cristo, de Deus, de Cristo, para que assim, vivendo cada vez mais a interioridade, a contemplação, a meditação e servindo cada vez mais ao Senhor com nossas vidas, mostrando a transformação que Ele realizou em nós, possamos também nós viver em íntima união com Cristo, para um dia recebermos como amigos a vida que continua na eternidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, em especial Marta, Maria e Lázaro, desça sobre vós, vossas famílias e tudo que vos pertence, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia a todos.